logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos professores, professoras, pessoas que me acompanham neste canal, estamos entrando em mais um grande desafio, pois nós vamos agora para o terceiro trimestre. E esse terceiro trimestre promete. Professores, professoras, internautas, não esqueça aí de compartilhar estas aulas. E também o que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte: comente, faça seus comentários, né? Não esqueça de dizer qual a cidade que você mora, qual estado, que eu estarei enviando aquele abraço para você, pois é uma satisfação tê-los, todos vocês aqui me acompanhando através dessas aulas de lições de escola dominical. Esse trimestre promete, pois nós vamos estar estudando sobre o tema triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. É o que nós vivemos nesse dia a dia, então por isso gostaria que vocês estivessem comigo. A lição de hoje é a lição de número 1, primeira lição desse trimestre. Vale e deserto, lugares de propósito, desafios e vitórias. Esta lição que nós vamos estudar é importantíssima. Então, nós teremos o primeiro objetivo da lição. Nós vamos falar quais são os propósitos de Deus na provação. Então, vou estar comentando sobre a hora da provação, como agir quando estamos no vale, quando nós perdemos aquilo que nós mais amamos, e também vamos falar sobre que para todo esse momento eu vou estar falando que a fé é a transformação para seguir em frente e adquirir mais experiência. Isso no primeiro objetivo. No segundo objetivo, eu vou estar falando sobre mostrar que vale e deserto são lugares de desafios. Então, nós vamos estar vendo aí sobre que vales e desertos são lugar de desafios. Então, eu vou falar sobre como enfrentar um desafio na hora que estamos no deserto. Vamos falar de deserto espiritual, de problemas que vêm para nossas vidas. Isso no segundo objetivo desta lição. Vou falar sobre cavar onde outro não cavaria. Outro é impossível. Vou falar sobre isso. Como não ficar no deserto. O problema não é para o deserto. O problema é ficar no deserto. No terceiro ponto, eu vou apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Então, vamos estar mostrando aí no terceiro ponto como vencer adorando a Deus, né? Como fazer uma retrospectiva da nossa vida e buscar autoconhecimento. Vou falar também sobre treinamento para enfrentar gigantes. Você que está me acompanhando, que tem me acompanhado, é muito importante que você fique comigo. Você que às vezes as portas dos empregos estão fechadas, você que às vezes é um empresário, mas que não sai da mesmice. Então, esta lição, esse trimestre, eu vou estar falando sobre área espiritual, triunfar sobre as batalhas na área espiritual e avançar na área secundária, aonde nós precisamos também estar buscando e atingindo os nossos objetivos. Então, por isso, gostaria que você falasse com aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, aquelas pessoas que querem fazer a diferença no seu emprego, aquelas pessoas que querem fazer a diferença na sua empresa. Venha comigo, porque esse trimestre promete, e eu vou estar falando nessas aulas. Eu sempre fiz esse trabalho de
está orientando empresários, orientando os colaboradores, para que ambos possam fazer tanto o sucesso da empresa, como o seu próprio sucesso. Então, é por isso que eu estou dizendo, fique comigo. Você, às vezes, tem problema no lar. Eu vou falar sobre todas as áreas dessa vida nesse trimestre. Todas as áreas que compõem aí vitórias, para você alcançar vitórias e fazer a diferença. Não adianta você batalhar, lutar, nadar e morrer na praia. Não adianta você dizer, eu sou um lutador, mas não tem sucesso em suas lutas. Por isso, eu chamo a vossa atenção para estar comigo nesse trimestre. O textual diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23 e 4. Nós vemos que o próprio textual já vem falando que nós precisamos carregar conosco a fé. Verdade aplicada na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento da vida dos que perseveram em Cristo. Então vou estar nesta lição, nesse trimestre, falando a respeito que nós teremos processos de dificuldade, mas que toda dificuldade, todo vale, toda descida que nós descemos, descendo para o vale, que nós possamos aperfeiçoar a nossa vida e aí seguimos em frente com a experiência daquilo que nós passamos, mesmo sem querer. O texto de referência vai falar sobre aquela grande visão de Ezequiel, vale de osso seco. Vou estar comentando durante a lição. Então, meus queridos internautas, a introdução diz: a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você ama a Deus, olha bem, meus queridos, o que a introdução diz. Nós vamos estar, nesse trimestre, mostrando problemas que cercam a humanidade em geral. Crentes, não crentes. Problemas que cercam os fiéis, aqueles que servem a Deus. Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que a dificuldade contribui para o bem daqueles. Qual pessoas, de que tipo de pessoas que os problemas da vida contribuem para o bem? De que tipo? Aqueles que amam a Deus. Não se esqueça disso. Aqueles que amam a Deus vai tirar lições gloriosas, né, mesmo passando por momentos difíceis. Então é isso que nós precisamos estar incutido em nossa cabeça. Que Deus é grande, Deus é maior e que Deus tem o controle de todas as coisas e que nós precisamos viver na dependência de Deus. Antes de entrar no primeiro ponto da lição, quero enviar um grande abraço aqui para Josiane Matos. Ela diz: gosto muito de suas aulas, Deus lhe abençoe. Evangelista Antônio Carneiro, ele é de Ilha Comprida, São Paulo. Pai do Senhor Jesus, presbítero Ademar, excelente pré-aula. Estamos aqui intercedendo por vosso ministério e toda a sua família. Obrigado, meu querido irmão Antônio Carneiro. Rogério Rodrigues Salles, aqui de Naviraí, ele diz: meu mentor, que bênção foi esta aula. Obrigado, Rogério. Maria Silva, Recanto das Emas, Brasília. Ela diz: Deus continue abençoando sempre a sua vida, pastor. A paz do Senhor, Deus é grande na sua vida. Ele disse assim: que dó, chegou o final da nossa lição. Foi maravilhosa. Eu gosto muito de aprender com o Senhor. Obrigado, Maria Silva. O ponto 1 diz assim: os propósitos da provação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. O nosso comentador, Bispo Samuel Ferreira, ele já abre o primeiro ponto dizendo: todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. Então, meus queridos, nós precisamos estar sensíveis espiritualmente, para que nós possamos entender o propósito de Deus e o que Deus quer proporcionar nos nossos momentos de provações.
o que nós temos que pensar? Como nós devemos agir no momento de provação? Nós precisamos estar firme e tirando lições. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Não é questionar Deus. Por quê? E aí você vai fazendo uma retrospectiva. O que você precisava ter mudado? O que teria feito com que você não passasse ou não entrasse no vale que você está entrando? O 1 diz assim: um lugar de provação. Segundo o dicionário, vale é uma extensão longa e baixa da terra que fica entre colinas ou montanhas. Na nossa região aqui, nós vivemos, é uma planície, né? É mais só planície. Você chega, por exemplo, em outros estados, Santa Catarina, e Rio de Janeiro, São Paulo, aí você tem aquelas grandes montanhas e tem o vale lá embaixo. Então, isso é vale. Quer dizer, quando você está bem, então consideramos que você está no topo, quer dizer, você está em cima da montanha. Quando você está com um problema, você está lá embaixo, quer dizer, você está no vale. Em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situações de conflitos, lugar de dificuldade, entre outras coisas. Então, meus queridos, nós precisamos entender o que é vale, o que é viver num vale, o que significa isso? Viver um tempo no vale significa aprendizado. Mas é porque nós aprendemos, o ser humano em geral, ele tem má facilidade de aprender com sofrimento. E os que não aprendem com sofrimento, aí pagam um preço caro. Então, nós vemos, por exemplo, Ezequiel, o profeta Ezequiel. Meus queridos, nós temos que entender que aqui nós temos lutas e nós temos alguma dificuldade. Ezequiel, ele estava no vale. Por que ele estava no vale? Veja bem, perdeu a sua pátria, porque ele foi deportado para a Babilônia. É como, por você entender, você está aí na tua cidade, e aí vem, por exemplo, um povo árabe, ou um povo chinês, ou um japonês, alemão, e te sequestra do meio do teu povo e te leva lá para onde você não sabe nem falar a língua deles. E aí mais uma consequência, mais um problema terrível na vida do profeta Ezequiel. Ele ficou viúvo. E ainda não pôde nem vivenciar o luto, pois foi arrancado de sua terra para a terra estranha. E que se não bastasse, Ezequiel ainda perdeu seus bens mais valiosos. Foi desterrado. O que é desterrado? O que é isso? Então, é aquele que está em um lugar isolado, ou em um lugar que ele não gosta, mas ele não pode sair. E isso estava acontecendo. Imagina, eu quero que você, professor, professora, internauta, entenda a situação de um homem no vale. Por isso que o comentarista dessa lição, Samuel, ele traz primeiro a história aqui de Ezequiel, o homem que estava vivendo num vale tremendo. Então, ele, além de tudo, por exemplo, aí ele foi desterrado. Aí eu disse para vocês, o que é isso, desterrado? É para vocês entenderem a situação que estava Ezequiel. Estava em um lugar isolado, né? Junto ele profetou lá, junto ao rio Quebar, lá na Babilônia. Ele não gostava de lá e nem podia sair, quer dizer, está preso, quer dizer, vale total. Mas lá no vale ele teve uma experiência sobrenatural. Foi aonde ele viu os ossos secos, né? Nós chamamos vale de ossos secos. E lá embaixo, além de estar no vale, ainda ele viu uma multidão de ossos secos, um amontoado, né? Então, meus queridos, eu quero dizer a você, professor, professora, é para que vocês vão orientando aí seus alunos, para que eles possam entender que Deus entende e Deus compreende a nossa estrutura e não nos provará além das nossas forças. Quando eu digo isso, aí as pessoas pensam
que Deus está, por exemplo, você está passando por um problema, Deus jogou tudo isso em você. O ser humano, ele tem uma estrutura para aguentar estas provações. E muitas provações, da maior parte das provações que passamos, não é um teste de Deus nas nossas vidas, mas é a consequência do nosso caminhar, do nosso proceder, da maneira que nós nos comportamos. Tem pessoas que pagam preço alto por falar demais. Então, meus queridos, aí ele desce para o vale por uma consequência do que ele falou. Mas mesmo ele sendo cristão, Deus está com ele no vale e ele vai fazer uma retrospectiva e vai entender por que ele está passando por aquilo e não vai voltar a cair no mesmo erro. Então, é aí que o homem, ele vai para um vale e ele sendo cristão, é um lugar onde ele está a sós com Deus. Então é no vale que Deus vai se revelar e nos mostrar quem somos, como estamos, e trabalha de maneira que nós precisamos modificar. Então, o que quer dizer? Que ele vai fazer um trabalho da maneira que precisa ser trabalhado em nossa vida. Então, é aonde nós fazemos alta reflexão e buscamos conhecer a nós mesmos. Quem sou eu? Né? Então o orgulho todo vai desaparecer. Tem muitas pessoas orgulhosas porque talvez não tenha passado pelo vale. Então o vale não é uma das piores coisas. Muitas vezes é no vale que nós vamos ter grandes experiências espirituais. O 1.2 diz, um lugar de fé. Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. Quer dizer, Deus arrebata o profeta e ele vê aí, um montão, né, num vale, lá no vale, um monte de ossos secos. Então, meus queridos, mesmo que o vale de ossos secos não fosse algo literal, mas sim uma visão sobrenatural, ele expressava a trágica situação espiritual do povo. Então, eu quero, queridos professores, queridos alunos, eu sei que entre vocês, muitos de vocês são pregadores, né, que estão ensinando. Eu quero que vocês entendam. Então, mesmo que o vale de ossos secos não fosse algo literal, não é uma coisa real, eu quero que vocês, professores, os pregadores também, mostrem na sua mensagem que não é uma coisa real, é uma visão que ele estava tendo, que expressava aí a trágica situação espiritual de Israel. Agora, esta visão de Ezequiel era para o povo de Israel que, devido à sua trágica situação, então nesse momento, olhando para isso, o profeta é desafiado a ter fé para então profetizar. Veja bem, mesmo em visão, ele está vivendo um momento como fosse real. Que as coisas de Deus é assim, meus queridos. Quando Deus te leva a uma visão, você está vendo como fosse real. Então, Ezequiel ali estava sendo desafiado a ter fé para agora profetizar. Então, meus queridos, a fé ela deve resultar em atitude. E Ezequiel creu e profetizou conforme a ordem do Senhor. E o resultado foi poderoso. Claro que não dá tempo para mim entrar aí nos detalhes, mas se você leia lá Ezequiel 37, você vai ver que foi falando e os ossos foram tomando forma. Então nós não podemos passar a vida inteira proclamando aos céus e estar aí questionando as impossibilidades da terra. Devemos sim proclamar na terra a realidade dos céus. O 1:3 diz, um lugar de transformação. Deus mostrou ao profeta Ezequiel seu poder para transformar e mudar toda e qualquer circunstância. Então, o cristão ele deve entender que Deus muda qualquer circunstância, não importa que a tua circunstância seja difícil. Então, o que era um vale de osso seco, agora tornou um exército grande ao extremo. Então, você tem, meu querido professor, alunos, internautas, você tem que vencer a dificuldade, buscar saída para a dificuldade.
Muitas pessoas, na hora da dificuldade, é que elas cresceram. Na hora da dificuldade é que a empresa fez a diferença. É na hora da dificuldade é que ele frequentou mais a igreja e trouxe mais resultado para a obra de Deus. Então, meus queridos, os personagens que passaram pelo vale fizeram a diferença. Se você for ver a trajetória de Jacó, dá para desistir. E a guerra dele ali na passagem do Jaboque, quando ele lutou com o anjo. Então, foi tão impactante aquela luta que o seu nome foi mudado, transformando ali Jacó e Israel uma nação. Então, nós temos que entender isso. O vale é lugar de encontro com Deus. Com isso, eu não quero que o internauta, que o professor e o aluno dizem, eu quero ir para o vale. Não queira ir para o vale. Fique com Deus aí na igreja. Se proceda de maneira a agradar a Deus. Porque ir para o vale tem risco. Pode não suportar a pressão do vale. Então, meus queridos, mesmo o vale é um lugar de encontro com Deus, professores, alunos, professoras, explique para os seus alunos, por que o vale é um lugar de encontro com Deus? Faça essa pergunta aos alunos, por que o vale é um lugar de encontro com Deus? Para que ninguém diga assim, eu quero ir. É porque na hora das situações difíceis, você olha e vê a tua incapacidade, e vê que só Deus, só a tua fé, para fazer você avançar e alcançar o topo. Então, meus queridos, é no vale muitas vezes que as pessoas se encontram com Jesus Cristo e aceita como Salvador da sua vida. Quero enviar um grande abraço ao meu grande amigo Vini Galiano, que está sempre participando, das minhas aulas. Lúcia de Azevedo Castro dos Santos, ela diz, meu Deus, a cada dia aprendo mais. Obrigado, meu professor, obrigado aí, minha querida Lúcia de Azevedo. Valdemir Pereira, como é maravilhoso receber essas palavras tão abençoadas. Aprendo muito. Ele é de Orilândia do Norte, Pará. Grande abraço aí, o povo do Pará. Minha grande amiga aí, Ana Xavier, de Macaé. Ela é do Ministério de Madureira. Ela diz, Pai do Senhor, presbítero Ademar, tem aprendido muito com o Senhor. É pena que já está acabando esse trimestre. Mas nós estaremos juntos no próximo trimestre. Esse trimestre promete, viu, minha querida irmã? Esse trimestre promete. 2 diz assim, os desafios do vale e deserto. Não é fácil passar por um momento difícil. Veja, meus queridos, nós não podemos desejar momento difícil. Não podemos desejar descer para o vale. Procure encontrar com Deus aí fora do vale mesmo, viu? Peça ao Senhor, já passei por vários vales de dificuldades, de problemas espirituais, materiais. Não é fácil. E a vida ela é um contínuo, assim, aprendizado. Ora você está em cima, às vezes ora você está lá embaixo. Sempre considera, não queira descer. Mas a nossa vida é como uma roda gigante. Não adianta você dizer, por quê? Sempre quando nós olhamos a vida de outro, nós achamos que a vida dele é melhor do que a nossa. Quando ele de fulano, que vida boa você, não passa 24 horas com ele. Então, todos nós temos altos e baixos. Tem um momento da fé que ela está subindo às alturas. E tem momento que nós descemos. A nossa fé parece que nós caçamos, procuramos, onde pisar e não encontramos. Então, eu quero que o professor e o aluno entendam que nem sempre nós estamos no alto da montanha. Muitas e muitas vezes nós estamos no vale. Não tem como não entrar no vale. O que nós precisamos é de fé para vencermos as adversidades da vida. Então, nós precisamos de armas poderosas para vencermos as batalhas. Então, meus queridos, vales e deserto, ela vai trazer para nós lições espirituais profundas. E vão ser capazes de mudar para sempre a nossa história. Meus queridos,
Dependendo, por exemplo, se você passou por um problema sério, com dívida, muitos anos sofrendo, o que você faz? Procura agora fazer um planejamento melhor para não entrar na mesma situação. Senão, é burrice. Se você conseguiu sair de uma situação difícil, é burrice. Se você não está conseguindo um emprego, se você está com dificuldade, procure conhecer o serviço em que você está habilitado e você procure as portas certas, não aquele desesperado que faz qualquer coisa, mas faça como os servos de Deus que foram bons naquilo. Eu sou bom nisso, eu faço isso e Deus se agrada. O 2.1 diz assim, um lugar de providência. Isaac, que é um personagem bíblico que se destaca por sua fé, perseverança e obediência a Deus. Veja que agora nós falamos primeiro do vale de ossos secos, no primeiro, e agora nós trazemos Isaac como aquele camarada que é capaz de investir naquilo que as outras não acreditam. Tem uma visão tremenda. Então, quando Deus apareceu para Isaac, né, havia fome e muita escassez na terra. E aí Deus lhe faz uma grande promessa. E aí o que acontece, meus queridos? Ele se tornou um homem muito rico num lugar de dificuldade. Então, fazendo a diferença num lugar em que as pessoas não acreditavam. Em vez das pessoas preocupar qual o segredo, não, elas invejaram. Então, porque naquele ambiente, naquela terra onde eles viviam, ele estava sendo invejado pelo rei Abimeleque, porque era o único que estava prosperando. Prosperando por quê? Fé e ação. Então, meus queridos, ele aí é obrigado a sair do local por causa da inveja do povo, e agora ele vai para o Vale de Gerar. Lá é terrível. Um lugar terrível. Mas foi lá que ele disse, eu vou cavar um poço aqui. Gente, água naquela época, naqueles lugares lá, né? Era como, posso dizer, quase como petróleo aqui, porque você vai comprar petróleo, é caro. Quer dizer, quem achasse um poço de água viva, quer dizer, de água potável, estava rico. Então foi lá no Vale de Gerar que Isaac cava um poço e encontra água viva. Então, mesmo estando no vale, Deus está cuidando, Deus está abençoando. Então é preciso entender que os desafios do vale não nos impedem de desfrutar das providências de Deus. Estou passando pelo problema, mas eu não posso me esquecer que se eu for fiel a Deus, Ele vai cuidar de mim. Ele vai me abençoar. Ele vai me tornar num vale como alguém que está plantado, como uma árvore plantada junto do ribeiro de água. Então, crê na providência. O 2.2 diz um lugar de provisão. Outro personagem bíblico que merece destaque, Agar. Veja bem, se nós formos estudar a história de Agar, Deus havia feito uma promessa a Abraão. Como naquela época o procedimento era daquela forma, né? Então, ela tinha uma escrava. E a escrava não era dono de si. Quer dizer, a Sara, mulher de Abraão, tinha uma escrava. A escrava não era dona de si, era Agar. Sabe lá se Agar queria deitar com Abraão? Queria fazer sexo com Abraão? Será que ela queria? Não, mas Sara pega e entrega ela e fala com Abraão, vá para a cama com ela. Eu não entendo, Abraão podia dizer, não, não vou. Mas obedeceu e foi. Quer dizer, se interessou pela Agar. São coisas, são pontos que às vezes nós não entendemos muito. Mas o que nós vamos chegar na história não é a relação íntima entre Abraão e Agar. O que nós vamos ver aqui é a Agar sendo cuidada por Deus, protegida no vale.
Mas por que também? Porque ela foi para o vale. Porque muitas vezes na tua empresa, você é um funcionário que é crente, mas pô, cuidado com crente. Cuidado com o crentinho ali. Por que você está levando o nome de crentinho? Talvez você está sendo abençoado, mas você está sendo exaltado. Agar estava sendo abençoado por ser mãe de um filho de Abraão, por ter dado um filho a Abraão, enquanto a mulher verdadeira de Abraão era estéril. Então, meus queridos, quando ela soube que estava grávida, começou a crescer. Aí começou a fazer por causa da sua senhora. E aí com o nascimento de Ismael, aí mais que ela começou. Então, a convivência de uma pessoa que a outra o ajudou a receber aquela bênção, o Ismael, a ter o Ismael, a ingratidão daquela mulher, quer dizer, a ingratidão por a bênção que ela tinha alcançado, aí a convivência, o que aconteceu? Tornou insuportável. E aí, Abraão, dentro daquela guerra que estava acontecendo, teve que despedir a Agar, que eu não sei se ele amava Agar ou não, a Bíblia não diz isso, mas a seu filho, que ele com certeza amava, o Ismael. Então, meus queridos, é isso que muitas vezes acontece. Na igreja você está sendo abençoado, aí você é um exibidão da igreja. Para com isso. Esse é aquele cara que quer se aparecer, que quer se mostrar que você, você está no auge. Quem está no auge, sempre está no auge, nós temos que entender, é Jesus, é a sua palavra. Nós somos seus servos e queremos crescer. Então aí, Agar estava apenas com ali um óleo, chorando, né? Ela colocou seu filho para lá, porque disse que não queria ver ele morrer. Então, Deus vai e prepara ali, mostra para ela uma fonte de água jorrando. Então, meus queridos, era algo que ela estava necessitando. Um poço no deserto. E ela pôde cuidar do seu filho. O 2:3 diz um lugar de passagem. O Salmo 84 nos ensina que aquele que busca forças em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte. Não tem pessoas que crescem onde outros não cresceriam, vê o que outros não vê, é isso, amplia a visão. Tem muitos crentes com a visão muito curta, pastores com a visão muito curta. E, por exemplo, se é de confiar em Deus, às vezes confia mais nos crentes. Se vocês não cuidar de mim, eu vou passar fome. Quem cuida de você é Deus. Então, os vales existem e é preciso nós compreender que ninguém está isento de passar pelo vale. Então, a nossa segurança é ficar firme com Deus. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. 3 diz, as vitórias no vale e deserto. Os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus. Se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. É treinamento, nós precisamos entender isso. Às vezes você está em situação difícil. Às vezes no lar você está tendo um problema sério com a esposa. Principalmente os casais novos começam a enfrentar problemas. Porque cada um veio de um lado. Veio de uma família que tem um comportamento. O outro veio de outra família que tem outro comportamento. E se juntam. São os diferentes se juntando. Que agora tem que fazer tudo para viver. Mas nunca vão ser iguais. Então o que você precisa é aproveitar agora esse momento de recém-casado para amar a sua esposa, o seu esposo, e se autoconhecendo para que vocês não tenham problemas. Aí começam as primeiras brigas, um não entende o outro, cada um quer ter a razão. Não é, meus queridos casais, principalmente você que vai casar ou que está casando, você precisa fazer o outro feliz. Se todos os dois pensarem assim, tudo vai dar certo. Se conhecer. Porque aí vocês vão estar se preparando para batalhas maiores. 3:1.
um lugar de buscar e adorar a Deus. Josafá, rei de Judá, certo dia recebeu um aviso. Uma grande multidão resolveu vir a peleja contra ele. Então está lá Josafá, sentindo acuado, agora vai entrar pelo vale, não tinha condições de vencer essa multidão que viria conforme veio o aviso para ele, que vinham para destruir o seu povo. E para ele era impossível a vitória, não tinha, vamos morrer. E naquela época se matava de mamando a caducando, como disse. Então ele temeu, ele lá no vale, ele temeu. Imagina, isso não é uma coisa de uma hora para outra. Às vezes nós lemos a Bíblia, nós achamos que foi... Quantos dias talvez Josafá passou preocupado, pensando na invasão. Mas ele, temente a Deus, buscou o Senhor, e aí decretou um jejum. E aí veio qual seria a arma que seria usada. E qual arma que eles usaram? Deus levanta um profeta no meio da congregação dizendo que eles não precisavam ficar com medo não, porque Deus iria pelejar por eles. Então, meus queridos, o que fez? O profeta deve ter orientado. Aí Josafá creu no Senhor, aí colocou os cantores, né, que marchavam à frente do exército, adorando a Deus. Então, o exército aqui na retaguarda e os adoradores na frente. Então, enquanto eles estavam louvando, aí Deus entra em ação, e aí as pessoas se estranham. Aquele exército que vinha contra Josafá se estranha. É interessante o que Deus faz, meus queridos. Não sei se Deus enviou um espírito aí da desordem. É coisa minha, tá, meus queridos irmãos? E aí um começa a lutar contra o outro. E aí se mataram entre si. A vitória foi muito grande, os despojos foram muito grandes. Quer dizer, aí eles reuniram para louvar o Senhor. E se chamou aquele lugar Vale de Beraca, Vale da Bênção. Enquanto o outro exército, no nosso linguajar, se lascaram, se desentenderam, se mataram uns aos outros. Sobrou, foi muito despojo de guerra para Israel. Então, meus queridos, para o exército de Josafá, venceram com cântico. Nem sempre nós vencemos as nossas batalhas na mão forte. Muitas vezes nós vamos vencer na oração, no jejum e louvando ao Senhor. O 3:2 diz, um lugar de autoconhecimento. O texto de Deuteronômio 8:2 nos ensina o motivo pelo qual Deus nos conduz até os vales e desertos da vida. Então aconselho a você, vai lá, né? Em Deuteronômio, dê uma lida para que você possa entender como nós possamos vencer nas horas de adversidade. Então, Deus às vezes faz as coisas para saber o que tem no nosso coração, apesar que Ele é onisciente e Ele sabe. Ele sabe o que está em nossos corações. É nós que não sabemos, nem nós mesmos sabemos. E muitas vezes nós temos problemas. Então os momentos difíceis não é momento do Calvário para nós. As barreiras que se levantam, talvez na igreja, no trabalho, na família, muitas vezes, conforme a maneira que você olhar, você vai ver como oportunidade de fazer um autoexame, reconhecer onde você errou, né? E aí você procurar se acertar para que as suas orações sejam ouvidas, para que Deus possa te abençoar. Então, quando nós fazemos essa autoanálise, é possível que tenhamos que confessar a Deus, por exemplo, falhas que nós vamos lembrar, meu Deus, eu fiz isso. Nos purifica de todo pecado, quando nós o confessamos com todo o coração. 3:3, um lugar de forjar servos. Antes de enfrentar Golias e se tornar um herói nacional, Davi era um moço inexperiente na guerra e desconhecido de todos. Eu às vezes quando
vou dar algum treinamento para comerciais ou para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Eu falo sobre o currículo de Davi. Muitas pessoas, eu já vi um pregador dizendo que Davi rodava a pedrinha aqui e o Espírito Santo e jogava lá. Quer dizer, nós temos, queridos professores e professoras, tantos enfeitadores que querem enfeitar a palavra de Deus. E aí, aqueles que estão despreparados, que não conhecem a Bíblia, que não têm lido a Bíblia, aceita tudo. Não, meus queridos, tudo é treinamento. Nós encontramos de exército que aceitava à distância um fio de cabelo com a funda. Davi era um menino preparado. Entendam isso. Davi, cuidando das ovelhas, lá ali era seu campo de treinamento, ali tinha fera. E ele tinha que se defender delas, e por isso ele tinha que ter aí uma estratégia. Tem pessoa que não tem estratégia nenhuma, não vai a lugar nenhum. Não trabalha a mente, é preciso trabalhar a mente. Davi era um jovem, ele tinha grande força, ele tinha coragem. É por isso que ele matou o leão, correu atrás do leão, correu atrás do urso. Que quando é o inverso, né? Nós vemos o homem correndo e o leão vem e pega. Porque esses animais ferozes, quando você corre, é caça. Você vê um cachorro, vem correndo para te pegar. E você sair na carreira, sendo que você não tem um lugar de refúgio, você está lascado. Então você vai ter que decidir encarar, enfrentar ele. Porque talvez ele até fique com medo de você e pare. Mas correu, é assim, correu o bicho pega. Então, meus queridos, enquanto ele apacentava aí as ovelhas, ele tinha as batalhas diárias. Não pense que apacentar a ovelha é coisa fácil. Tem muitos pastores entrando em depressão. Por quê? Porque não é fácil cuidar. E aí acontece, por exemplo, é um problema. Nós dizemos que dó um pastor entrar em depressão. Ele vai cuidar de um problema, ele traz o problema para ele. Obreiros, pastores, vocês não podem, professores de escola dominical, você não pode visitar uma pessoa que está com problema e vir trazer aquele problema em sua casa. Você vai orar para Deus resolver. No mundo tem vários problemas. Eu não quero que você traga o problema para você. Traga para dentro de você. Não ajude a pessoa a sair daquele problema. Não carregue aquele problema com você. Senão você é que vai estar doente daqui a uns dias. Então, meus queridos, temos batalha. Davi tinha batalha. E é por isso que Davi se prontificou a enfrentar o gigante. Certamente ele viu lá que tinha lá um lugarzinho ali onde ele acertava uma pedra. Ele está acostumado a tirar pedra. É por isso que ele derrotou o gigante. Porque ele, quando pastor de ovelha, ele lá não foi um camarada que ficou ali sem querer aprender alguma coisa. Ele aprendeu que o pastor de ovelha precisava se defender das férias, porque tinha que cuidar das ovelhas. Então, por que muitas igrejas, muitos pastores têm problema? Porque ele quer vida boa. Ah, meus queridos, vida boa é no céu. Nós temos que entender isso. Nós vamos ter vida boa no céu. Pastor não tem vida boa. Oh, que dó do pastor. Que vida difícil do pastor fulano. Ai, que dó dele. Ore por ele. Mas ele tem que entender que ele escolheu, que se foi um chamado de Deus, chamou ele para ser pastor de ovelha. E pastor tem que achar aí suas saídas, suas armas, para poder fazer com que o diabo não devore as almas. Então as nossas vitórias, as nossas provações não são para engrandecer o nosso nome, mas sim para glorificar o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o que aconteceu com Davi e com Josafá. Concluindo, os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados com pessimismo. Para de ficar aí chorando. Procure saída para entender os propósitos. Viver, meus queridos, é o desafio de alcançar vitórias em momentos de dificuldade, quando estamos no vale, lá no deserto. Então o que nós precisamos é estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Meus queridos, a próxima aula nós vamos falar, na lição 2, um homem de fé e coragem. Quero contar com vocês. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no meu canal e até a próxima escola dominical virtual. Na paz do Senhor. Amém.